Nesse vídeo eu quero falar com você alguns patterns que a gente pode utilizar ali, que a gente precisa entender para trabalhar bem com os testes, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, vocês pediram bastante, né, para eu continuar com conteúdo sobre testes aqui no canal. Então, estou fazendo vários vídeos sobre testes, principalmente abordando algo mais teórico, certo? Por mais que, lógico, sempre é importante a gente ter prática, né, e etc, ter código também, mas, na minha opinião, é bem importante você entender o porquê das coisas, tá? Então, inclusive, é um dos dilemas que eu levo aqui no canal e eu tento passar isso para vocês em todos os vídeos, sempre que possível, que é sempre entender o porquê das coisas, tá? E não sair só apenas copiando o código que eu vou te passar aqui. É importante você entender o porquê que eu estou fazendo aquele código, por que está daquele jeito, ou se eu tivesse feito de outro jeito, o que aconteceria. Enfim, ter esse nível de curiosidade mesmo, isso é bem importante, principalmente na nossa área, certo? Então, vamos lá. Tem alguns patterns, né, que são bem interessantes aqui, que provavelmente você em algum momento já ouviu falar deles, e talvez nem sabia que ele era um pattern, né? Mas, então, o primeiro deles aqui, que a gente pode falar, eu vou até diminuir aqui um pouco, seria o mock, certo? Com certeza você já ouviu falar, né, eu preciso mocar alguma coisa, né? Então, o mock nada mais é do que um pattern, né? Ele é um pattern que ele se preocupa com o quê, tá? Eu vou colocar aqui, e aí depois vai ficar claro quando eu colocar os outros, né, os outros patterns que a gente vai falar, que é quando, diminuir um pouco mais aqui, quando a gente precisa, né, quando precisamos lidar apenas com o input, tá? O mock, ele serve para essas ocasiões. Então, quando você moca alguma coisa, seria apenas para quando você precisa lidar com o input, por exemplo, o input de uma função. Então, você vai lá e moca essa função, certo? Por exemplo, aí já entrando no segundo pattern, né? Só falando bem por cima aqui, a gente pode fazer um vídeo depois na prática explicando os três na prática. Já te dei até um spoiler que são três, basicamente, certo? Então o próximo aqui seria o SPY, tá? O SPY, ele já é um pouco diferente do mock, obviamente, né? Que é quando a gente precisa lidar com input e output, tá? Input e output. Então aí a gente utiliza o SPY. Então, se você já trabalhou com teste, ou se você trabalha com teste, provavelmente você já viu algum SPY, né? Ou você já criou algum SPY, provavelmente, né? O mock provavelmente é o mais famoso de todos, né? Todo mundo já ouviu falar de mock, mas o SPY também ele é muito, muito utilizado. E aí, chega no nosso terceiro e último aqui, né? Desse vídeo, que seria o... Vamos ver se você acerta. O stub, certo? O stub, ele diferente do mock e do spy, obviamente, ele é o camarada que lida com, se o mock ele lida apenas com input, certo? O spy ele lida com input e output. E o stub ele lida com o quê? Qual que ficou sobrando aqui? Com output, né? Então, quando a gente precisa lidar apenas com output, a gente trabalha com o stub, certo? E claro, tá? Aqui eu estou comentando sobre algo conceitual. Talvez na lib de testes que você utiliza aí, possa ser que algum outro método dessa lib, por exemplo, chamado mock, na verdade ele implementa um mock e um spy. Por exemplo, um mock ou um stub, que seria um spy ali na teoria, né? Porque o mock ele lida com input, o stub com output. Então, se você consegue lidar com os dois, certo? Então, você teoricamente teria um spy. Então, é interessante você ter essa visão, tá? Porque depende também, varia muito, né, da lib que você está utilizando, da linguagem, né, e consequentemente das libs que você precisa para testar essa linguagem, tipo Java, TypeScript, JavaScript e etc. Show? Então é importante entender esse lado também, tá? E aí, como um bônus aqui, eu acho interessante também a gente citar um detalhe aqui que não seria bem um pattern, tá? Mas é interessante a gente saber que ele existe também, que seria deixa eu arrastar um pouco mais para baixo aqui, seria um SUT.
O que seria um SUT, né? Ele é um System Under Test. Isso aqui é bem interessante, tá? Que é o seguinte. Na prática, ele é como se fosse você separar ali, né, o objeto que será testado. Então, vamos supor, né, trazendo aqui para o nosso contexto aqui de front, né? Vamos supor, você tem ali um componente chamado, sei lá, footer. Então, você vai testar ali o footer TS X, tá? Então, esse aqui é o seu componente. E aí você vai criar ali um teste para ele, né? Então, footer.spec.tsx. Tá, aí dentro do footer, do spec.tsx aqui, você vai ter ali que fazer o render, né? Então, você vai renderizar, vai importar ali o footer, desse jeito, certo? Então, você poderia colocar isso daqui dentro de, por exemplo, um make sut, tá? Deixa eu recortar isso daqui. Isso aqui vai ser uma função, certo? E aqui dentro, você pode, por exemplo, jogar o render aqui, tá? E dar um return. Dá um return aqui, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Se você sabe bem, né, esse render aqui da React Testing Library, para a gente testar componentes React, ele retorna para a gente vários métodos aqui, né, algumas propriedades aqui. Então, para cada teste agora que você tiver, se tiver um it ali, você não precisa ficar renderizando agora toda vez, né, passar o render aqui dentro do it, certo? Você pode agora simplesmente passar o SUT para cá. Então, vai ter aqui a descrição qualquer. E fazer assim, por exemplo. Então, aqui você poderia, por exemplo, eu quero alguma coisa aqui, pegar o container aqui. Aí você vai pegar aqui de dentro de make SUT. Certo? E se precisasse de passar props também, você poderia receber as props aqui e injetar para cá. Então, né, dependendo do tipo de prop aqui, dá para você testar um comportamento diferente. Ou seja, simplificando aqui, né? Você vai entrar no teste, certo? No teste aqui do footer, e você vai ver esse camarada aqui. Você vai pensar, putz, esse cara aqui é o cara que de fato está sendo testado, certo? Esse aqui é o importante, lógico, né? Como aqui você vai ter um footer TS, um footer TS, o spec TS, footer TSX, e o teste aqui é o footer.spec.tsx. Se você já tem costume com o teste, você vai saber que beleza, obviamente eu estou testando o componente footer, certo? Mas assim, quando a gente utiliza esse system under test, um SUT, a gente deixa bem claro, né, bem explícito dentro do teste mesmo, que de fato é esse cara aqui que é o objeto. Esse cara aqui, ó, que é o objeto de teste, certo? É esse camarada aqui que é o importante, ó, que é o centro aqui das atenções aqui desse teste, né? É o footer. Então, cara, esse aqui é um padrão bem interessante, né? Depois que você começa a utilizar ele, acho que é um caminho sem volta, não tem como você escrever teste sem esse padrão mais. Mas é bem interessante. Então, cara, isso aqui é muito poderoso porque fica bem simplificado aqui, fica isolado. Então, quando você tem que mexer em alguma coisa, não precisa, sair refatorando todo o teste aqui. Porque imagina, você vai ter, sei lá, dependendo do componente, se for um componente mais complexo, talvez até pode ter um parênteses, né? Se for um componente muito complexo de testar, talvez até seja um ponto interessante de refletir, pensando, será que não compensa quebrar ele em componentes menores para ficar mais simples de testar? Então, sempre tem isso, né? O teste, ele prende a gente em sempre pensar nesse tipo de coisa, né? Porque, vamos lá, quando você começa a criar algum componente, então, você vai fazendo e vai funcionando e tal, sem teste, né? Vai funcionando, beleza, funcionou, renderizei lá, tá aparecendo bonitinho, clico ali, acontece o que eu espero, né? Fecho ali o modal e etc. Só que quando você tem que testar isso, aí a mentalidade muda, né? Porque você fica escrevendo o código e quanto mais complexidade você vai colocando ali dentro, quanto mais ifs, quanto mais, cara, enfim, quanto mais quanto mais coisa você vai colocando dentro do seu componente, a sua cabeça já vai pensando lá na frente. Fala, depois eu vou ter que testar isso daqui. Como é que eu vou testar essa parte? Como é que eu vou testar esse use effect? Entendeu? Então, imagina você tem uns 3 use effects dentro do seu componente. E já é terrível, né? Diga-se de passagem. Mas,
você já tem essa mentalidade, né? Quando você está criando testes, você não vai criar um componente desse nível, porque você sabe que depois vai te dar muito trabalho para resolver isso daí, certo? E provavelmente você vai ter que acabar mais cedo ou mais tarde refatorando isso daí para poder conseguir testar, porque de fato vai ficar impossível de testar. Tem certos componentes que são basicamente impossíveis de testar, certo? Então, beleza. Acho que era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. A gente tem esses patterns aqui e tem essa dica bônus aqui que eu te falei, que é esse System Under Test, que eu posso até trazer mais vídeos sobre testes aqui no canal e fazendo mais essas analogias e trazendo mais contexto, mais a minha opinião sobre isso, como é que eu aprendi testes, né? Se testes de fato são importantes, acho que já ficou bem claro que são, né? Mas mais pontos assim, né, para te convencer ou até para te municiar de argumento para você conseguir convencer o seu gestor ali que talvez esteja muito resistente em vocês iniciarem testes aí, né, nos seus projetos, porque tem gente que pensa que teste é perda de tempo, certo? Pô, eu podia estar fazendo uma feature nova e tô criando teste, né? Tem gente, infelizmente, que ainda pensa desse jeito, mas em pleno século XXI, mas enfim, né? Então, deixa nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo caso possível, né? Lembrando que a gente tem o nosso Instagram, que aí eu tô abrindo caixa de perguntas lá, então se você quer ter suas perguntas respondidas aqui no canal, deixa ela lá no Instagram. E tem também a nossa comunidade no Discord, né? Sempre te convido a fazer parte dela, porque tá muito, muito massa, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.